Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sala de Filosofar. Vamos comentar um pouco sobre um assunto que está muito frequente, que é o socialismo. Quando a gente fala, a gente aprende um pouco mais, a gente fica por dentro, né? Vamos ficar por dentro, porque é falando que a gente aprende. Socialismo, essa palavra que a gente ultimamente tem ouvido falar com frequência, né, no Brasil. O que é socialismo? Esse sufixo ismo é quando algo é dado de forma intensa, quando algo é bem quase que total, né? Socialismo, por exemplo, judaísmo. Esse ismo, judaísmo, é tudo aquilo que é judaico, que é totalmente judaico, que é intensamente judaico, né? Que é dado ao, ao grupo das pessoas, dos judeus, né? Então, a religião dos judeus é uma religião judaica, né, por si só, no grau normal. Mas quando ela é num grau bem elevado, bem judaica, totalmente judaica, intensamente judaica, e aí fala-se em judaísmo, né, que é relativamente isso, que é o sufixo ismo. Então, socialismo é quando a parte social, quando aquilo que é social se intensifica de uma forma que ele fica absolutamente social. Então, o socialismo na economia de um país, por exemplo, é quando a gente sabe que o governo e a sociedade em geral, por que chama sociedade? Porque nós somos sócios. Eu sou sócio de todas as empresas que estão instaladas no Brasil, o governo é sócio também dessas empresas, essas empresas são nossos sócios, é sócio do governo e sócio da população. Por quê? Porque eu sou, como brasileiro, sou um potencial consumidor dos produtos e serviços dessas empresas. Eu estou no mesmo país, eu posso, por exemplo, viajar, sou aqui do Nordeste, posso viajar lá para o Rio Grande do Sul, né, para visitar. Então, uma empresa que é instalada lá, eu sou um potencial consumidor dos produtos e serviços dessa empresa. Então, isso é o grau social, né? A gente está na mesma sociedade, usando a mesma moeda, nas mesmas condições, né, de segurança, sob um mesmo governo federal. Então, né, a mesma segurança dada por esse governo, as Forças Armadas é a mesma, o Exército. Então, a gente é uma sociedade, isso é o grau social, né, um grau normal. Socialismo é quando esse grau é bem elevado, quando se dá de forma intensa, bem mais completa, né? Então, na economia de um país, socialismo, na administração das riquezas de um país, se diz assim, o governo ele é sócio das empresas porque ele é através do sistema tributário, porque um pouco do que as empresas produzem ali dos rendimentos, um pouco automaticamente, né, já vai para o controle do governo, um pouco desse rendimento através dos impostos. Então, se de uma forma social, um sistema social, aquilo que as empresas produzem com o seu trabalho, aquilo que os empreendedores investiram, né? Por exemplo, foi o investidor, foi o produtor quem elaborou a ideia de produzir tal produto, usufruindo da liberdade, da livre iniciativa, produziu aquele produto. Ele teve a criatividade e então ele teve sucesso, né? Teve êxito porque as pessoas consumiram, foi bem requisitado os seus produtos. Então, ele teve ali o lucro, ele teve rendimento. Se o governo, através do sistema tributário, arrecadou ali 20%, então nós vivemos, foi uma receita ali que o governo obteve, que é, né, isso é o sistema fiscal do governo, onde o governo arrecada através do sistema tributário, de uma forma normal, social, apesar de ser muito, né, 20% daquilo que o setor particular produziu, né, juntando todas as empresas, o governo arrecada 20%. Se o governo passar a aumentar esses impostos a ponto dele arrecadar 50%, então a metade
do que as empresas produzem, o setor particular produz, não é o governo, o setor particular produz. 50% vai para o governo desse rendimento, né? Quer dizer, o lucro final ali, o líquido, aí já estamos dentro do socialismo, porque nós somos sócios de uma forma bem intensa. A população carente que depende do governo é sócio dessa empresa, o governo é sócio dessa empresa porque abocanha a metade do que ela produz, né? E todos nós somos sócios, né? Interligados ali através do sistema tributário. Se esses impostos aumentar a ponto deles ultrapassar a metade, dele chegar, vamos, a 60%, 80%, próximo de 100%, aí nós já estamos aproximando-se do comunismo, onde quem é dono das empresas é apenas o Estado, apenas o governo, a administração do governo. Então, ali já estamos se aproximando do comunismo, onde o dono da empresa já não é tão dono, ele investiu, ele teve a criatividade, ele arriscou o capital, mas ele não é dono porque a maior parte do que ele produz vai para a mão do governo. Então é assim que se dá o socialismo. É o grau exagerado de uma sociedade, né, daquilo que é sócio, né, da qualidade de ser sócio, né, de um país, de um grupo. Então, o socialismo é isso. E a sociologia, os sociólogos, eles têm algo parecido com isso, porque os sociólogos, eles falam que a sociologia, né, a sociologia é uma ciência que fala que o homem, né, o ser humano, é um ser social. Então, o homem não é um ser natural, como os criacionistas pensam, mas é um ser social. Então, quando a sociedade muda, os homens têm que mudar. Então, se alguém fala, não, o jeito de viver agora é esse, de se comportar, as músicas que se deve ouvir são essas, a gente tem que viver assim, aquela forma lá é antiquada, e todo mundo tem que mudar, né? Talvez um pensamento que nasceu de uma única cabeça, de uma única pessoa falando ali, não, agora é isso, a tendência é isso é a tendência do momento. E aí eles querem que vire moda, né? Moda matemática, que se torna a maioria, o máximo, e implanta na cabeça das pessoas até adquirir, até absorver um grupo de pessoas suficiente para tornar aquilo, né, aceitável, aceito, né, aquela ideia. E aí, muitas vezes, passa a ser verdade devido esse esforço, devido a essa doutrinação, devido a esse chamado intenso, né? Então, o socialismo, o sociólogo também, eles falam isso, eles dizem que... E aí, no socialismo, no governo, onde o governo vai mandar em tudo, as pessoas têm que seguir praticamente um único modelo, de um único regime, né, de forma de vida, pois no regime liberal, no liberalismo, onde a livre iniciativa é forte, onde o setor privado é forte, cada pessoa vai plantar e colher, vai produzir aquilo que ela entender que é melhor trabalhar, né? Por exemplo, na economia, alguém vai investir naquela área, o outro vai investir em outra área. Um vai plantar batata, o outro acha melhor cuidar de gado, o outro acha melhor uma empresa de fabricar algum objeto, alguma coisa. Então, a sociedade decide e acaba produzindo uma variedade muito forte. Mas quando existe ali o socialismo, que é o grau intermediário para chegar no comunismo, as coisas vão se afunilando a ponto de reduzindo a variedade, a ponto de monopolizando a produção. Então, passa a existir apenas poucos produtos, né, poucas marcas daquele mesmo produto, até chegar no comunismo, onde nós só vamos ter uma única empresa, por exemplo, uma única marca fabricando o produto, e aí não tem aquela opção, alternativa para a gente escolher. Se eu não quero, por exemplo, um arroz daquela marca, eu compro de outra ali, porque tem vários, tem uma variedade. No comunismo, não. Chega um momento em que tem apenas aquele que é fabricado pelo governo. Quem quiser, bem, quem não quiser, não vai ter. Então, o comunismo, ele vai monopolizando todas as coisas. E aí por quê? Porque ele veio de um único pensamento, de um grupo pequeno ali que reduziu a possibilidade de existir a variedade.
porque a variedade ela se dá através da concorrência, através da livre iniciativa, através do estímulo das pessoas, cada um buscando para si e produzindo uma variedade ali para expor, para oferecer e ofertar, né, na sociedade. Se não tem esse estímulo, se não tem essa possibilidade, essa variedade acaba diminuindo e aí acaba tornando uma coisa só. O mundo, as coisas à nossa volta acaba tornando cada vez mais raro, cada vez mais escasso, cada vez mais uma variedade menor e até o ponto em que chega a existir apenas uma única produto, uma única forma de fazer as coisas. E aí é o pensamento parecido com o pensamento sociólogo, que diz, não, a tendência agora é essa, então todo mundo vai seguir. E assim, todo mundo sendo socialista, todo mundo vai viver aquele mesmo padrão de vida. Né? No socialismo, eles querem que as pessoas tenham um único padrão, né? Eles querem a igualdade, eles querem igualar a sociedade a ponto de não existir uma classe que usufrui mais e outra que usufrui menos, porque eles acreditam que dá para congelar isso, que dá para conduzir isso de uma forma, né, inerte, sem modificações, sendo que a própria sociedade ela é alta, né, ela se modifica sozinha. Então, uma hora, né, ela oscila, uma hora o pobre que está pobre hoje, ele está pobre, mas ele pode se tornar rico, né, se ele estiver num país onde existe liberdade, onde existe a livre iniciativa respeitada e funcionando, né, operando. Agora, se for num país comunista, as pessoas estão travadas e condicionadas a ficar para sempre. Quem está pobre, sempre pobre. Quem está rico, sempre rico. Então, o socialismo é isso, é a condução, é a forma de levar as pessoas, a sociedade, a uma única forma de viver, a uma única forma de usufruir dos produtos e serviços, dos bens, unificando, né, aquilo que é variedade, né, tornando as pessoas dependente daquele regime, dependente dos efeitos daquela forma de vida ali onde não tem muitas opções. Então esse é o socialismo, colocado no governo onde já existe em alguns países o socialismo. Ele é construído por muitas leis que levam a sociedade a ser assim, a ter essas características. E os efeitos para a população é que elas não têm muita opção de construir riqueza e elas mesmas administrar. Então, ela acaba dependendo e esperando ali do governo. Muitas coisas é proibida delas fazerem, então elas não podem. Elas têm até a criatividade, têm até a intenção de produzir, de correr em busca das soluções, mas não é permitido. Então, as pessoas vivem mal por conta de um controle que existe sobre elas, de um controle muitas vezes ali que é falado, repetido muitas vezes na mente delas, para que elas sigam aquela única coisa, né? Não, a sociedade é assim agora, vocês são socialistas, então vocês têm que viver sobre essas leis. Então, o socialismo, na verdade, é uma prisão. Ele, de certa forma, a gente pode dizer que ele escraviza as pessoas. A gente tem exemplo de países que é intensamente socialista, aqui ao nosso redor nós temos Venezuela, nós temos mais adiante na América Central a ilha de Cuba, né, o país Cuba, que é um país socialista que já bem quase dado ao comunismo, bem comunista mesmo, que a população não tem como criar, como ir em busca da variedade, das possibilidades, né, de correr atrás da prosperidade, de produzir as riquezas e a prosperidade, né, no seu país, para que assim tenha condições de vida melhores, um conforto, poder ter benefícios, construir sua própria riqueza e administrar. As pessoas não têm essa liberdade. Então a gente pode dizer que lá eles já estão, o grau de socialismo está tão extenso que já chegou ao comunismo, pois o socialismo é o grau intermediário para se chegar ao comunismo. Então isso
as pessoas, muitas pessoas enxergam, né, que esse regime, quando o governo adota esse regime, vem esses resultados aí que a gente vê em Cuba, a população vive na miséria, a economia é quebrada, os países dependem de outros, de investimento de outros países, dependem de empréstimo de outros países, dependem de empregar sua população em outros países, então depende de muitas coisas que vêm de fora. E aí eles não têm produção, então eles não têm como negociar, nem como comprar, nem vender, eles não fazem parte com muita intensidade da globalização que os outros países fazem, né? Negociando, comprando e vendendo. E por conta disso, a maior parte da população vive na miséria, pois é através da interdependência das pessoas, dadas as atividades, que se vive bem em um país. Quanto mais as pessoas tiver emprego, tiver ali condições de comprar, de ser consumidor, quanto mais as pessoas tiver uma variedade de produtos que elas têm que fabricar naquele país e comprar, né, produtos que elas têm ali o poder aquisitivo e precisam comprar e tá chegando de outro país quando elas importam. Quanto mais acontece isso, mais as pessoas vivem bem. Só que elas não têm condição de ser consumidor, pois elas não são produtoras. Para ser consumidor tem que produzir alguma coisa. É isso, é através da interdependência que a gente tem o poder de compra. As pessoas que são ricas porque precisou de muitas pessoas. Existem muitos consumidores que consumiram aquele produto ou serviço que ele gerou, que ele produziu, né, e foi aceito. E aí foi a sociedade que ajudou a ele a ter aquela riqueza. E muitos membros da sociedade cresceram junto, sendo empregado daquela empresa, sendo sócio daquela empresa, sendo fornecedor daquela empresa. Então, e através de quê? Das trocas, através da liberdade, ali, através da livre iniciativa, né, respeitada, e através da concorrência, né, da procura e da oferta. Então, no comunismo, no socialismo, não existe essa lei da oferta e da procura, mas é a lei do controle do governo, ditando o que a gente tem que produzir ou não, onde a gente tem que estar ou não, o que a gente tem que fazer ou não, e em muitos outros setores, como a religião que a gente deve seguir ou não, o que a gente pode falar ou não. Então, existe censura, existe todo tipo de travamento para a sociedade, né? No socialismo, a gente pode dizer que no socialismo as pessoas não são muito sócios, não são nada sócios, eles são, na verdade, comandadas, controladas, presas, escravas, né, e miseráveis.